Fala galera, tudo bem? Muito boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um Coruja Tech, o melhor quadro da nossa semana aí que a gente aborda sempre deep dives técnicos sobre criptografia. E como a gente está aí na nossa série bem raiz, né, literalmente cobrindo a tecnologia base dos criptoativos, que é a criptografia, vamos seguir aí os nossos estudos hoje com a criptografia simétrica, né? A gente viu aí nas últimas semanas métodos de criptografia assimétrica, né, o RSA, a gente viu primeiro nas duas primeiras aulas, depois viu a criptografia de curvas elípticas, e hoje vamos falar aí de dois métodos e explicar também o conceito da criptografia assimétrica. Então agora eu vou botar a minha tela aí, perfeito, e vamos começar. Como eu falei para vocês, a gente tem como objetivo aqui fazer deep dives técnicos em tópicos associados aos criptoativos. Né? Imagino que vocês já estejam carecas de saber isso, né? Mas só para se tiver alguém novo aí, não ficar muito perdido. E, obviamente, também sempre trazer esses tópicos aí da maneira mais simples e com mais exemplos possíveis, tá? Para tornar bem mais fácil o entendimento. Hoje, de novo, vamos ter vários exemplos aí, tanto dos conceitos básicos quanto de criptografia simétrica, até mesmo relembrando alguns pontos de criptografia assimétrica que a gente falou nas últimas semanas, para vocês ficarem bem cientes aí do nosso tópico. E, obviamente, né, o que não é objetivo, não é recomendação de investimento, não é análise de mercado, não é estratégia, né? Não temos diquinhas aqui. Né? Na última terça-feira agora, a gente estava falando um pouquinho aí da questão da eleição americana, né? Hoje já tivemos o resultado aí de que o Trump vai ser o novo presidente aí, novamente com o segundo mandato a partir do ano que vem. E né, os criptoativos já estão reagindo muito bem, mas, de novo, não vamos falar de preço. Esperem aí a próxima terça-feira, que aí tem um pouquinho mais de análise em relação a isso. Mas, como eu tinha comentado agora nessa introdução, hoje o nosso tema é criptografia simétrica. Perfeito? E aí, né, vamos começar sempre relembrando os conceitos básicos e importantes, né, o que a gente tem que saber para a gente poder entender depois a criptografia simétrica, e aí a gente entra no escopo, que eu já vou passar para vocês aqui, e aí no final sempre os links aí para saber mais e as fontes utilizadas. Beleza? Mas como a gente começou aí nas últimas aulas de criptografia de curva elíptica, eu vou começar a botar sempre para vocês aí o escopo do que a gente vai abordar aí, né, depois dos conceitos introdutórios, mas começando com eles. A primeira coisa que a gente vai ver hoje são as operações de XOR, né, ou seja, o ou exclusivo, beleza? Já vão entender o que é isso, a gente vai ver a tabelinha de como funciona. Depois vamos ver operações de substituição e permutação, evento extremamente importante depois para a gente entender como funciona a criptografia simétrica. Aí vamos relembrar rapidamente uma intuição do que a gente falou de RSA, né, que é a criptografia assimétrica, beleza? Para a gente poder entender a criptografia simétrica, vamos fazer alguns paralelos aí com esses métodos que a gente já viu. E para a gente fechar, a gente vai introduzir o conceito de cifra de blocos, que também é muito importante para a gente entender a criptografia simétrica, mas dados todos esses conceitos introdutórios aí, vamos entrar no nosso tópico, né, que é, como eu falei, criptografia simétrica, vamos definir o que é isso, vamos ver o exemplo mais simples possível, né, de método criptográfico e que é um método criptográfico simétrico também, que é o da cifra de César. Vamos até calcular a segurança aí desse método, o spoiler já é bem baixa, beleza? Mas vamos entender isso. Depois vamos ver uma intuição de como funciona a criptografia simétrica, vamos ver o primeiro método, o método antigo de criptografia simétrica, o DAS, e alguns exemplos dele, obviamente. Depois vamos entender essas redes de substituição e permutação que a gente vai ver na introdução. E aí vamos finalmente para o AES, que é o padrão de criptografia simétrica usado até hoje. Beleza? Aí vou falar um pouquinho de desvantagens da criptografia simétrica, de vantagens da criptografia assimétrica, para a gente entender, né, a diferença entre essas duas categorias de métodos criptográficos. E aí, no final, se der tempo, a gente vê ainda uma coisa chamada criptografia híbrida, beleza? A gente define ela e explica como é que é feita a troca de chaves nesse tipo de criptografia. Né? Só um pequeno spoiler, a criptografia híbrida ela visa misturar a criptografia assimétrica com a criptografia simétrica,
mas isso é tudo que eu vou falar sobre isso agora, depois a gente vai entrar mais a fundo aí nesse assunto. Mas também, né, como eu comecei a fazer nas últimas semanas, vou botar sempre um teaserzinho aí no início das nossas apresentações, no final dessa aula aí, você vai entender como funciona a criptografia simétrica e quais são as comparações dela em relação à criptografia assimétrica que a gente trabalhou aí nas últimas semanas, e obviamente tem esse extrazinho aí sobre criptografia híbrida. Belezinha, pessoal? Então vamos lá, chega de blá blá, vamos começar a estudar. Peguem aí seus caderninhos, façam suas anotações. E o primeiro tópico, como eu tinha comentado, vai ser sobre a operação XOR, beleza? Ou uma operação de OU exclusivo, perfeito? O que funciona essa operação, né? Como é que ela funciona? Ela atua em cima de um bit, beleza? Ou seja, de um 0 ou de um 1. E ela tem a seguinte tabela verdade, né? Essa tabela verdade é o que acontece quando você aplica esse operador XOR, né, ou exclusivo, em cima de 2 bits, né? Ele aceita como entrada 2 bits e vai te dar como saída do operador um único bit. Beleza? Então, repare aqui nessa tabela, né? Vamos entender ela. Suponho que eu tenho 2 bits aqui que eu quero avaliar, o bit A e o bit B. A gente sabe que um bit só pode assumir 2 valores, né? Ou 0 ou 1. Feito como o A pode assumir 2 valores e o B pode assumir 2 valores, eu tenho aqui a tabela dos 4 possíveis combinações de valores desses 2 bits, beleza? A pode ser 0 e B pode ser 0, A pode ser 0 e B pode ser 1, A pode ser 1 e B pode ser 0, ou, obviamente, os dois podem ser 1. Feito aí, essa tabela de verdade vai indicar como é que funciona aí essa operação XOR, essa operação de OU exclusivo, né? O que ela me diz? Se eu tiver o primeiro bit 0 e o segundo bit também 0, como vocês veem nessa primeira linha, a minha operação A ou exclusivo B vai me retornar 0, beleza? Se eu tiver o primeiro bit 0 e o segundo bit 1, ou a situação inversa, né, que na verdade não muda nada, porque a operação é comutativa, se eu tiver o primeiro bit 1 e o segundo bit 0, eu tenho que A ou exclusivo B vai me dar 1 nesses dois casos, perfeito? De novo, se os dois bits forem iguais, né, se os dois bits tiverem valor de 1, A exclusivo B vai me dar o valor de 0. Beleza? Então pense assim, né? Sempre que as entradas forem iguais, eu tenho a saída 0, né? 0, 0 vira 0, 1 e 1 vira 0. E sempre que eu tenho as entradas diferentes, 0 e 1, 1 e 0, eu tenho a saída igual a 1. Perfeito? Vocês podem até pensar em um exemplo bobinho, né? Da vida fácil, né? Do cotidiano, que é o seguinte: eu vou te fazer uma pergunta. Seu pai ou exclusivo a sua mãe estão em casa? O que quer dizer essa pergunta, né? Estou perguntando se é exatamente essa tabela verdade, né? E vamos interpretar isso, né? Eu perguntei, seu pai ou exclusivo sua mãe estão em casa? O que quer dizer isso? Se o seu pai não estiver em casa e a sua mãe não estiver em casa, naturalmente, né? Nem seu pai ou sua mãe exclusivo não vão estar em casa. Beleza? Então, o 0 e o 0 me dá o 0, né? O falso e o falso me dá o falso. Se o seu pai não estiver em casa, mas a sua mãe estiver em casa, o seu pai ou sua mãe estão em casa? Sim, um deles está em casa. Né? Que no caso aqui é sua mãe. Então, a resposta aqui é verdadeira. Beleza? A mesma coisa ao contrário, né? Se o seu pai estiver em casa e sua mãe não estiver em casa, ainda assim, seu pai ou sua mãe vão estar em casa? Sim, um dos dois vai estar em casa, que no caso aqui é o seu pai. Então, A ou exclusivo B também me dá 1. Perfeito? E aí, o único caso um pouquinho diferente, né? Porque a gente tem dois tipos de OU. Tem o OU exclusivo e o OU normal, né? No OU normal, essa pergunta seria: seu pai ou sua mãe estão em casa? Se os dois estiverem em casa, no OU normal, daria 1, né? Daria verdadeiro. Mas esse é o ponto, né? Essa é a diferença. A gente está tratando aqui do OU exclusivo. O OU exclusivo, ele só aceita como positivo, né? Como verdadeiro, se uma e exatamente uma das opções for verdadeira e a outra for falsa, que são esses dois casos do meio. Se a gente tiver as duas opções verdadeiras, a gente tem, então, o valor falso para o OU exclusivo. Beleza? Porque nesse caso aqui, tanto o seu pai quanto a sua mãe né? O caso aqui seria tanto um quanto o outro estão em casa. Né? E o que eu perguntei é se só um está em casa. Perfeito? Então, no caso aqui, é falso, né? Porque não é só um que está em casa, são os dois que estão em casa ao mesmo tempo. Beleza? Então, vocês podem pensar nessa analogia simples para conseguir entender esse A XOR B. Beleza? Mas óbvio que, como sempre, eu botei aqui um exemplo simplesinho da gente entender. Né? A gente tem aqui meio byte representado pelo A, né? 4 bits aqui em cima, e outros 4 bits aqui embaixo. Beleza? E aí eu fazia a operação A ou exclusivo B, eu faço a comparação de cada bit desse
e vejo o resultado conforme a minha tabela verdade. Beleza? Então vamos lá. O primeiro bit do A é o número 1. O primeiro bit do B é o número 0. 1 com 0 vai me dar 1. Perfeito? Então o primeiro bit da minha resposta obrigatoriamente tem que ser também 1. Perfeito? Segundo bit, 0 com 1. 0 com 1 também me dá o valor de 1. Beleza? Então o meu segundo bit também tem que ser o valor de 1. E aí o terceiro e o quarto bit são iguais, né? Os dois têm o valor 1, tanto em A quanto em B. Pela minha tabela verdade, né? Eu vejo que se os dois tiverem o valor 1, eu tenho A, X exclusivo, ou exclusivo B como valor 0. Então esses dois últimos bits serão também valorizados como 0. Perfeito? Então se eu tiver esse meio byte aqui, 1, 0, 1, 1, fazendo a operação ou exclusivo com esse outro meio byte, 0, 1, 1, 1, o meu resultado vai ser esse outro meio byte, 1, 1, 0, 0. Beleza, pessoal? Se vocês quiserem uma regra facilzinha para calcular isso rápido, é o seguinte: sempre que for diferente, vai dar 1. Sempre que for igual, vai dar 0. Beleza? Então o jeito que eu faço é 1 com 0 é diferente, dá 1. 0 com 1 é diferente, dá 1. 1 com 1 é igual, dá 0. 1 com 1 é igual, dá 0. Beleza? Essa é a operação ou exclusivo, ou XOR. Beleza? Muito fácil de entender, né? Muito simples, conceito bem básico, mas a gente vai usar isso bastante nas operações de criptografia simétrica. Então, por isso que é importante a gente saber isso, né? E por que a gente usa bastante essa operação? Porque ela tem duas propriedades interessantes. Primeiro, ela é reversível, beleza? Diferente, por exemplo, da operação de OR normal, né? Que não seria reversível, porque aqui eu tenho 2 resultados 0 e 2 resultados 1. Beleza? Se eu tivesse operação OR normal, eu teria só um resultado 0 e 3 resultados 1. Então seria bem mais difícil de eu fazer essa reversão, eu poderia perder informações, o que não é interessante para os nossos métodos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, o primeiro motivo para a gente usar o OR exclusivo é porque ele é facilmente reversível e ele também é fácil de otimizar em hardwares e softwares, beleza? Ele tem um custo computacional relativamente baixo para ser calculado. Beleza, pessoal? Então, entendido esse conceito de OR exclusivo, vamos para o próximo conceito, que é o conceito de operações de substituição e permutação em bits. Beleza? O que são essas operações? Elas são operações determinísticas, ou seja, tem uma regra que rege essas operações, e elas também são reversíveis, né? A gente já vai entender por quê, né? A gente, quando fizer usar a criptografia simétrica, a gente vai criptografar com uma chave e descriptografar com a mesma chave, né? Então é importante que as operações sejam todas reversíveis, né? Senão a mensagem vai se perder no meio do caminho. Mas já vou entrar em mais detalhes em relação a isso. A princípio, o que vocês têm que saber é que essas duas operações, tanto as operações de substituição, conhecidas como S-box, quanto as operações de permutação, conhecidas como P-box, são reversíveis e elas definem certos tipos de transformação. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês como é que são esses tipos. Começando pela operação de substituição, ou as S-box, o que vai acontecer? Você sempre tem uma tabela para se referir a essas transformações, beleza? Não precisa decorar nada disso. Né? O método criptográfico sempre vai te determinar uma tabela de substituição de bits a ser usada na S-box. Sempre que a gente usar aqui também em exemplos, eu vou dar essa tabela para vocês, beleza? E aí, né, eu dou aqui uma tabela de 2 bits, né? Pode ser uma tabela de 4 bits, pode ser uma tabela de 8 bits, que é 1 byte, pode ser tabelas maiores, mas por enquanto, para a gente entender esse exemplo, vamos ver só com esses 2 bits. E aí eu te digo o seguinte, uma entrada 00 corresponde a uma saída 11. Uma entrada 01 corresponde a uma saída 10. Uma entrada 10 corresponde a uma saída 01. E uma entrada 11 corresponde a uma saída 00. Perfeito? Essa é a substituição que vai ser feita. E aí, né, no nosso exemplo aqui, eu tenho essa mensagem aqui, 0111, beleza? Se eu pegar ela de 2 em 2 bits e usar essa substituição, qual vai ser o resultado que eu vou ter no final? Vamos ver. Os dois primeiros bits são 0, 1. Eu vou para a minha tabela, 0, 1 vai virar 1, 0. Beleza? Então, meus dois primeiros bits vão ser 1, 0, como vocês veem aqui na resposta. E meus dois últimos bits são 1, 1. Beleza? 1, 1, conforme a minha tabela, vai virar 0, 0. Beleza? Então, meu resultado aqui é 1, 0, 0, 0. Perfeito? E aí, então, a gente diz que essa mensagem passou por esse S-box, né? Ou seja, essa operação de substituição de bits. Beleza? O outro tipo de operação também muito usada na criptografia simétrica são as operações de permutação, né? Você não faz agora mais uma substituição, você troca os elementos dentro dos seus bits. Perfeito? Então, no caso aqui, né, essa regra de permutação, né, eu sempre vou ter que te dar também uma regra de permutação. Beleza? A gente vai ver algumas regras aí. Essa primeira regra é o seguinte, eu pego o primeiro bit, troco com o terceiro,
pego o segundo bit e troco com o quarto. Beleza? Só isso. Muito simples, né? Então, vocês veem aqui, a gente tem a mesma mensagem, 0, 1, 1, 1. Conforme essa regra de permutação, eu pego esse primeiro bit 0 e vou trocar ele por esse terceiro bit 1 e vice-versa, né, obviamente. E eu pego o segundo bit 1 e vou trocar pelo quarto bit também 1, né? No caso aqui não vai ter diferença em relação a essa troca, mas eu estou efetivamente trocando esses bits de posição. Beleza? Então o primeiro bit vai ser o número 1, que veio aqui da terceira posição. O segundo bit vai se manter como o número 1, mas que veio dessa quarta posição. O terceiro bit vai virar o número 0, que veio dessa primeira posição. E o último bit, o quarto bit, vai continuar também sendo o número 1, mas na verdade esse número 1 veio dessa segunda posição daqui. Perfeito? Então, literalmente, só troquei, né, o primeiro pelo terceiro e o segundo pelo quarto. Beleza? Esses são o básico dessas operações de substituição e permutação. E a gente já vai ver como isso é usado dentro da criptografia simétrica. Beleza? Só um outro tipo de operação de permutação que a gente usa bastante também é o que a gente conhece como shift rows, beleza? É só um tipo específico dessa operação de permutação, dessas P-box que eu acabei de comentar. Beleza? A gente fez uma operação de permutação só para 4 bits, né? Mas se eu tiver mais bits, eu posso definir essa permutação da seguinte forma. Eu defino essas 4 regras para executar a minha permutação. Eu pego um bloco de entrada, ou seja, uma quantidade específica de bits ou de bytes, né? No caso aqui, reparem, né? O meu exemplo de entrada, ele vai ter aí 16 bits, né? Que são 2 bytes, que vocês estão vendo aqui em cima. E aí eu vou separar eles em blocos de 4 bits agora. Né? Então eu vou avaliar esse 1000 como primeiro bloco, 0101 como segundo bloco, 1101 como terceiro bloco e 0100 como o quarto bloco. Beleza? E aí eu vou aplicar essas 4 regras que estão aqui conforme rege a minha operação de shift rows. Beleza? Quais são essas regras? Primeiro bloco não tem nenhum tipo de rotação, ou seja, não tem nenhum tipo de alteração. Eu já vou explicar o que é uma rotação na prática. Beleza? Mas então, né, o meu primeiro bloco é esses 4 bits aqui, 1000. Se não tiver nenhum tipo de rotação, eles ficam exatamente iguais. Beleza? 1000 continua 1000. Nada de muito incrível aqui. O que acontece interessante agora é, no próximo bloco, a gente vai fazer uma rotação. Beleza? O que é uma rotação? É você fazer um shift de cada bit para a esquerda. Beleza? Já vou explicar isso para vocês no exemplo. Mas eu só vou mover todos os bits para a esquerda. Né? Se eu tiver um bit que vai estourar o limite dos 4 bits, que é o limite do bloco que eu estou avaliando, ele volta para ser o primeiro bit lá da direita. Já vou explicar isso melhor para vocês no exemplo aqui do lado. Mas, né, depois disso, a gente faz a operação de 2 rotações para o terceiro bloco e 3 rotações para o quarto bloco. Beleza? Deixa eu explicar isso agora com um exemplo que vai ficar mais claro. Como vocês viram, esse primeiro bloco 1000 não sofre nenhum tipo de rotação, ele fica igual. Esse segundo bloco, 0101, vai sofrer uma rotação para a esquerda. E aí, o que significa isso, né? Fazer uma rotação para a esquerda. O que essa operação representa? Ó, eu pego esse primeiro bit aqui, que é o 0, e aí eu teria que jogar ele para cá, para a esquerda, né? Mas eu só estou trabalhando com 4 bits. Né? Então, o que eu vou fazer com ele? Eu vou jogar ele para a quarta posição, né? Como se ele saísse por um lado e entrasse pelo outro. Beleza? Isso significa jogar um para a esquerda quando você só tem um número limitado de bits. Então, esse 0 vai vir para cá, para essa casa mais da direita aqui, né? Que representa uma rotação, uma movimentação para a esquerda desse bit. Esse 1 aqui vai assumir o lugar desse 0 aqui, né? Porque ele está pulando uma casa para a esquerda. Esse 0 aqui vai assumir o lugar desse 1 aqui, porque ele está pulando uma casa para a esquerda. E esse último 1 aqui vai assumir a posição desse 0 aqui também, de novo, porque ele está pulando uma casa para a esquerda. Beleza? Então, o resultado de uma operação de rotação nesse segundo bloco, 0101, vai virar 1010. Beleza? Porque esse 1 aqui veio para cá, que é esse 1 aqui. Esse 0 veio para cá, que é esse 0 aqui. Esse último 1 veio para cá, que é esse 1 aqui. E o 0 inicial, né, como eu não posso botar um quinto bit aqui, ele foi para a posição inicial, né, para a posição das unidades, virando esse novo valor 0 daqui. Beleza, pessoal? E aí, para fazer 2 ou 3 rotações, eu só repito essa operação 2 ou 3 vezes. Beleza? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, esses 4 bits, 1101, né, eu vou jogar todo mundo 2 vezes para a esquerda. Beleza? Então, por exemplo, vou começar da direita aqui agora. Esse 1 aqui que está na direita, perdão,
esse 1 aqui que está na direita, ele vai passar para cá e para cá. Ele vai terminar aqui nessa segunda casa da esquerda, referente a esse 1 que está aqui. Beleza? Esse 0 aqui, ele vai dar um para a esquerda, outro para a esquerda. Então, ele vai terminar nessa última posição aqui, que é justamente esse 0 que vocês veem aqui. Beleza? E os outros dois 1s vão dar a volta, né? Esse 1 aqui que está aqui vai um para a esquerda e vai outro para a esquerda. Como ele vai dar o overflow aqui, ele vai ficar nessa última posição dos meus 4 bits. E o último 1 vai um para a esquerda, vai dar o overflow, vem para cá, e vai outro para a esquerda e vai entrar aqui nessa segunda posição. Beleza? Por isso que rotacionando duas vezes esse terceiro bloco 1, 1, 0, 1, eu obtenho o bloco 0, 1, 1, 1. Beleza? E, né, obviamente, 3 rotações é a mesma coisa, eu só vou 3 vezes para a esquerda. Beleza? Eu vou fazer primeiro com o número 1 aqui, que ele é diferente, vai ser fácil de acompanhar. Esse número 1 estava aqui, eu vou rotacionar ele 3 vezes, jogar ele 3 vezes para a esquerda. Joguei uma, ok. Joguei duas, deu o limite dos 4 bits. Então ele vai voltar para a primeira posição. Joguei 3, então o meu 1 vai terminar justamente aqui, né? Nessa segunda casa aí da direita para a esquerda. Beleza? E os zeros a mesma coisa, né? Esse 0 que está aqui, 1, 2, 3, vai terminar onde estava o 1 aqui, que é essa casa daqui. Esse 0 aqui, 1, 2, 3, vai terminar no início aqui da minha string. E o último 0 que faltou, que é esse aqui, vai 1, 2, 3, vai terminar lá nesse inicinho dos meus 4 bits. Beleza? Então, né, de modo geral, como se faz essa operação de shift rows, que é uma operação específica de p-box, de permutação, eu simplesmente mantenho o primeiro bloco parado e a cada novo bloco que eu tiver, eu vou rotacionando uma vez para a esquerda. Né? O segundo bloco vai rotacionar uma vez, o terceiro bloco vai rotacionar duas, o quarto bloco vai rotacionar 3. Se eu tivesse um quinto bloco, ia rotacionar 4, e assim por diante. Beleza? Sempre n-1 no número de blocos, é o número de permutações. Beleza? Então, se eu fizer o shift rows desse valor aqui que vocês viram, bloco a bloco, o meu resultado é esse valor que está aqui embaixo. Beleza, galera? Espero que sim. Vamos seguir aí. E aí agora eu quero só relembrar, né, o que a gente falou lá da criptografia assimétrica. Né? Vou dar até o exemplo do RSA, que é um dos métodos de criptografia assimétrica que a gente explicou. Lembrem, né, que nesse método a gente tinha duas chaves. Né? A gente tinha tanto a chave pública, né, que ela é responsável por fazer o processo de cifragem, ou seja, ela transforma a mensagem plana, né, de texto normal, que a gente chamou de M, numa mensagem C cifrada. Beleza? Essa é a chave E. Né? É parte da nossa chave pública, como a gente tinha visto na aula de RSA. Se você não viu a aula de RSA, volte aí no histórico e veja ela, porque é muito importante. Né? Módulo N sempre, obviamente. E a chave privada, lembra que a chave privada era a parte da chave que era responsável por realizar a descriptografia, né? A decifrar a mensagem M. Né? Então, você tem a mensagem criptografada C, você tem a chave privada D, módulo N, todo mundo sabe também, é parte da chave que você gerou, né? E você consegue decifrar essa mensagem C na mensagem N, tendo essa chave privada D. Beleza? Isso era como funcionava lá no método do RSA que a gente descobriu. A gente vai ver que agora em criptografia simétrica isso vai ser diferente, né? Porque como eu falei, na criptografia assimétrica a gente tinha essas duas chaves, tanto a chave pública quanto a chave privada. Mas na criptografia simétrica a gente só vai ter uma chave, que é o equivalente a só ter a chave privada, né? Vai ser uma chave secreta, que ela vai ser responsável tanto pela criptografia, né, tanto por cifrar os dados, quanto para a descriptografia, ou seja, para decifrar esses mesmos dados que a gente tiver. Beleza? Só lembrando também, né, lembrando aquele quadro de intuição de RSA que a gente falou, né? O primeiro passo, né, da criptografia assimétrica era o remetente da mensagem pegar a chave pública do receptor, né? E aí fazer toda a mensagem em cima dessa chave pública. Isso agora não vai existir mais para a gente na criptografia simétrica, né? Porque agora a gente só tem uma chave, né? Então não tem mais chave pública. Beleza? A gente vai ter que criar um novo esquema de definição de chaves e vai ver as implicações que isso vai ter no nosso método simétrico. Beleza, galera? Mas antes da gente entrar em criptografia simétrica, ainda tem um último conceito básico que eu tenho que passar para vocês, que é um conceito de cifra de bloco. Beleza? A gente já começou a comentar um pouquinho sobre blocos em cima, né? Blocos são pedaços de tamanho fixo de bits ou de bytes que você esteja trabalhando, né? Um bloco de n bits.
É justamente o que ele fala aqui, né? Então, a criptografia simétrica, ela costuma dividir as mensagens em blocos de mesmo tamanho, beleza? Por isso, até na verdade, que surge, né, essa ideia de usar blocos, por exemplo, na blockchain. Né? Isso não surgiu do nada, né? E é engraçado que a gente entende muito bem a parte do chain, né, da blockchain. A chain é a cadeia que é formada, né, porque um bloco sempre pega o resto do bloco anterior. Isso está muito claro. Mas por que é um bloco, né? Por que a gente tem um tamanho fixo específico? Isso vem como uma herança aí desses métodos criptográficos simétricos, de que algumas funções são melhores aplicadas em blocos de bits de tamanho fixo. Beleza? Então é justamente isso que daí que vem essa ideia, essa nomenclatura de bloco, que completa aí a nossa blockchain. Perfeito? Mas o que é uma cifra de blocos? A cifra de blocos ela não é nada mais do que um algoritmo, ou seja, um conjunto de passos que você tem que seguir, e ele é determinístico, né? Ou seja, é como se fosse uma fórmula matemática, e ele vai operar sobre justamente esses bits que formam esse bloco, beleza? Um grupamento de bits de tamanho fixo, que a gente conhece como bloco, como eu falei. Perfeito? E quem é a força motriz dessa transação? É justamente uma chave privada, uma chave secreta, né? Essa chave da criptografia simétrica. Lembrem, na criptografia simétrica não tem chave pública, né? Só tem uma chave, que é a chave que tem que ser mantida secreta, né? Que é um análogo à chave privada na criptografia assimétrica. Mas aqui a gente vai chamar ela de chave secreta, já que ela é a única chave que a gente tem. Beleza? E aí acompanha aqui meu raciocínio. Né? Eu tenho a minha mensagem aqui em texto plano, né? Em texto normal, em inglês, em português e tudo mais. Eu divido ela em blocos de N bits de tamanho fixo. Eu tenho essa minha chave secreta, né? Análoga à chave privada, que também é um tamanho aí de K bits. Beleza? Eu uso essa chave secreta para, dentro da cifra de bloco, para fazer a encriptação da minha mensagem P. Beleza? Aplico essa função encriptar com a chave K a mensagem P, e aí eu gero um texto cifrado C, que também é um bloco de N bits. Beleza? E, né, uma vez também tendo, né, eu já lembro que eu falei que na criptografia assimétrica a gente usa a mesma chave tanto para cifrar quanto para decifrar uma mensagem. Beleza? Então, se eu tenho a mensagem cifrada já, né, um bloco de N bits, eu também posso usar a mesma chave privada K para passar ela para uma função de decriptação. E, inclusive, essa função de decriptação é exatamente o inverso da função de encriptação. Perfeito? Por isso que a gente tinha que ter operações reversíveis, quando a gente falou lá em cima. Porque a gente vai encriptar e depois fazer o passo totalmente inverso para decifrar a mensagem. Beleza? Mas tendo essa chave, tendo a mensagem privada e passando ela pela função de decriptação, que é o inverso da função de encriptação, eu retorno a ter a minha mensagem em texto plano. Beleza, pessoal? Essa é a lógica aí por trás da criptografia simétrica, mas eu quero dar também para vocês alguns quadros de intuição, beleza? Nós fechamos então nossos conceitos básicos e vamos entrar agora na definição e na intuição da criptografia simétrica. Como eu comentei para vocês agora algumas vezes, né, na criptografia simétrica, diferente da assimétrica, a gente só tem uma chave, que é essa chave secreta. Né? Essa chave ela é privada, né? Só o dono dessa chave tem a posse dela, e ela é usada, como eu falei agora, tanto para criptografar quanto para descriptografar os meus dados. Beleza? Isso é muito importante. E aí, para a gente entender um exemplo bem simples disso, vamos ver aquele exemplo da cifra de César, que a gente já comentou várias vezes, e que é um exemplo de criptografia simétrica, talvez seja o mais simples de todos. Então é ótimo para a gente começar a entender. Beleza? Reparem, aqui na direita, né, eu tenho um esquema de criação de cifra de César. Eu escolhi uma chave, que é o número 13, beleza? E aí, qual é a lógica, né? Qual é a função determinística, né? Mega complexa, qual é a cifra de bloco que eu uso? É a translação de cada elemento pelo valor dessa chave, né? O que quer dizer isso? O elemento da mensagem A vai ser translacionado 13 casas, né? A, B, C, D, E, se você somar, né, 13 transladadas de A, você chega na letra N. Beleza? Se você transladar 13 casas da letra B, você chega na O. Na C, chega na P, etc. e tal. Né? Então, você tem aqui, você pega a sua mensagem, aplica essa cifra de bloco, ou seja, aplica esse algoritmo determinístico que você escolheu para criar a sua cifra, beleza? E aplica, então, a cada bit, né, a cada pedaço de informação da sua mensagem, que é o caso que ele faz aqui embaixo. Né? Ele quer mandar uma mensagem hello,
Aí ele faz essa rotação de 13 letras em cada um dos bits, digamos assim, né? O H vira U, o E vira R, o L vira Y e o O vira B. Beleza? Então, esse é o processo de encriptação. Essa é a cifra de bloco aí, né? Que é a cifra de bloco mais simples possível, né? É só fazer uma translação aí de N casas com a sua letra específica, né? No caso, N é igual a 13. Beleza? Eu escrevi aqui, né, em decimal, em hexadecimal e em binário, né? Esses três valores aqui equivalem ao mesmo número 13 em decimal. Beleza? Mas o interessante é a gente sempre avaliar essa chave conforme ela é escrita em binário. Beleza? Nesse caso, ela seria esse número aqui, 01101. Beleza? Lembrem, isso aqui é 2 elevado a 0, né? 1 vezes 2 elevado a 0 dá 1, mais 0 vezes 2 elevado a 1 dá 0, mais 1 vezes 2 elevado a 2 dá 4, mais 1, 5, mais 1 vezes 2 ao cubo, que é 8, né? Então 8 com 5 dá 13, beleza? É assim que a gente tem essa equivalência entre a chave em decimal e em binário. E aí, para a gente calcular a segurança desse método, né? A gente vai fazer isso para os outros métodos. Qual é a segurança desse método? É a quantidade de chaves possíveis, né? Dado que as chaves têm a mesma probabilidade de sair, nesse caso tem. Né? Então seria 2 elevado a 5, né? Porque eu tenho só 5 bits aqui. Beleza? 2 elevado a 5 é 32. Então eu tenho 32 possibilidades de chave. Né? Isso é um método de segurança totalmente fraco, né? Porque você consegue facilmente testar todas essas chaves aí, provavelmente em coisa de milissegundos, ou no máximo segundos. Beleza? E até mesmo com uma máquina ruim. Né? Então, óbvio, né, que esse método de cifra de César é um método totalmente inseguro, não é um método que é bom para ser usado na prática, beleza? Na verdade, ainda, né, na realidade, a gente só tem 26 chaves possíveis, né? Porque o próprio alfabeto restringe, né, a gente não tem 32 letras no alfabeto, né? Só teriam 26 possibilidades, mas de qualquer jeito, né, seja 26, seja 32, esse nível é totalmente insuficiente, tá? Não usem a cifra de César, obviamente, para nenhum tipo de comunicação, porque é extremamente insegura. Beleza? Mas vamos ver, obviamente, daqui a pouco os métodos seguros para a gente fazer essa criptografia simétrica. Eu só queria que vocês entendessem com esse exemplo o que uma cifra de bloco, né? Qual é esse algoritmo, como a gente calcula a segurança e como a gente descobre o tamanho da chave. Beleza? Era mais para isso esse exemplo inicial. Beleza? Então, como eu falei, né, na criptografia simétrica não tem mais chaves públicas, só existem chaves privadas. E, né, um grande ponto da criptografia simétrica é que essas chaves privadas elas precisam ser trocadas de alguma forma segura. Né? Se alguém descobrir a chave privada, né, a chave secreta de uma comunicação via criptografia simétrica, ele descobre tudo, tanto como descriptografar as mensagens, tanto como cifrar ou criptografar as mensagens, beleza? Então é extremamente importante que essa chave só seja conhecida aí pelos participantes dessa comunicação, né? E aí que esse é o grande ponto de diferença também entre a criptografia simétrica e a assimétrica, né? Na criptografia simétrica, a gente tinha que todo mundo tinha uma chave pública e uma chave privada, e você usava a chave pública do outro para enviar uma mensagem para ele. Aqui vai ser um pouco diferente. Aqui, na verdade, cada par de comunicadores vai ter uma chave secreta compartilhada única. Beleza? Então, aqui, o cara verdinho com o cara amarelinho tem uma chave secreta única que os dois vão usar para cifrar e decifrar as mensagens. O mesmo cara verdinho com outra mulher vermelhinha tem que ter uma outra chave secreta diferente dessa primeira chave para que ele possa cifrar e decifrar as mensagens. Beleza? De novo, mesma coisa. O cara amarelo com a mulher vermelha também tem que ter uma outra chave secreta N diferente para conseguir estabelecer essa comunicação, estabelecer essa cifragem e essa decifragem. Beleza? Então, outro ponto interessante, né, já que a gente não tem essa facilidade da chave pública, cada par de troca de mensagens de criptografia simétrica precisa de uma chave diferente. Beleza? Então a gente já começa a ver aqui dois problemas grandes da criptografia simétrica. Primeiro, você não pode de jeito nenhum deixar ninguém descobrir a sua chave secreta. Se descobrir a chave secreta, seu método vai para o beleléu. Beleza? E você precisa trocar essa chave secreta com quem você está comunicando. Né? Então você tem que, de algum jeito, né? A gente já vai ver alguns jeitos para fazer isso, mas literalmente ter garantia de que essa informação não pode vazar de nenhum jeito. Beleza? E, além disso, o segundo ponto negativo também é que você precisa ter um par
de chaves diferentes para cada pessoa que você está comunicando. Beleza? Óbvio, para uma pessoa que usa uma, duas, três comunicações, isso é tranquilo, mas imagina para um banco, né, que tem que usar milhões, às vezes até bilhões de pares de comunicação, seria um belo de um caos manter todas essas chaves aí secretas. Né? Se você tentar usar a mesma chave, aí você está dando um belo de um problema para o seu método, né? Porque eventualmente algum cliente pode conseguir interceptar a mensagem de outro cliente. Se você usar a mesma chave, né, você não consegue garantir a segurança desse dado. Né? Então tem que ser realmente chaves diferentes. E isso é um dos problemas, uma desvantagem da criptografia simétrica que a gente vai ver um pouco mais para frente. Beleza, pessoal? Mas o take point aqui desse quadro é isso, né? Não tem chave pública, as chaves precisam ser trocadas de uma forma que tem que ser segura, senão esse método não vai de nada. E eu preciso de um par de chaves para cada par de comunicação, uma chave, perdão, para cada par de comunicação, como vocês estão vendo aqui na mensagem, e essa mesma chave é usada para cifrar e decifrar as mensagens. Beleza? Vamos agora então ver os métodos práticos de criptografia simétrica que a gente tem. Beleza? O primeiro método de criptografia simétrica que surgiu foi o DES, o Data Encryption Standard. Beleza? Ele surgiu lá em 1977, é bem antigo. Ele tem um tamanho de chave de 56 bits e um tamanho de bloco de 64 bits. Aí você fala, ué, mas por que a chave é menor do que o bloco? Né? Porque justamente eles usam um byte, né, justamente esse byte, que é essa diferença entre esses dois valores, né? Um byte lembra que é 8 bits, justamente essa diferença aqui, ela contém dados redundantes, beleza? Então, ela não conta com a segurança da chave, beleza? A segurança vai ser calculada, depois eu vou mostrar isso para vocês, com base nesse tamanho de chave de 56 bits. Beleza? O número de rodadas 16, a gente já vai entender o que é isso mais para frente. E, de modo geral, né, o desempenho do DS é bom, mas hoje em dia ele é muito vulnerável a ataques de força bruta. Né? Reparem, a gente tem, né, esse método foi criado na década de 70, né, quando os computadores eram muito lerdos, muito devagares. Né? Então, ele era seguro o suficiente naquela época, mas hoje em dia ele já está muito obsoleto, né? Ele só é usado ainda nos sistemas que não foram atualizados para o AES, né? Que é o novo método, o novo padrão que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Mas, enfim, vamos entender esse método só para a gente entender até os pontos fracos dele, né? Essa fraqueza de segurança dele. E depois a gente vai ver o padrão atual, que é o Advanced Encryption Standard, beleza? O AES, criado aí em 2001, então bem mais recente. Esse padrão aí tem três tamanhos de chave diferentes, né? A menor tem 128 bits, esse é o exemplo que a gente vai ver, mas existe também o mesmo método já implementado para chaves de 192 bits ou 256 bits, né? Quanto mais bits na chave, mais segura ela vai ficar. Né? Então, esse é um método bem mais seguro quando você compara de cara os números de bits, né? Não tem nenhuma redundância aqui, né? Então o nosso bloco também vai ter 128 bits, tudo da chave vai ser usado para informação, para encriptar, beleza? Ele vai usar 10 a 14 rodadas, a gente já vai ver isso também mais para frente quando a gente vê o exemplo, depende de qual tamanho de chave a gente está usando. Ele usa aquelas redes de substituição e permutação que a gente falou, por isso que a gente estudou isso. E ele é muito mais seguro, né, porque ele tem um tamanho de chave muito maior, muito mais eficiente. E atualmente é o padrão criptográfico que é usado globalmente no que se tange à criptografia simétrica. Belezinha? Mas vamos começar então avaliando o DS, né? Como eu falei, o Data Encryption Standard. Como eu falei, ele foi o primeiro método de criptografia simétrica usado em larga escala, criado em 1975 pela IBM, foi padronizado pela NSA em 1977, quando começou a ser mais usado. Beleza? Ele tem um tamanho de bloco, como eu falei, de 64 bits, 8 bytes, mas tem uma chave que só tem 7 bytes. Né? Um byte, aí, como eu tinha falado, é usado para informação redundante. Beleza? E vamos calcular, então, agora a segurança dessa chave, né? A gente sabe que a chave é binária, né? Então a segurança é justamente 2 elevado a 56, né? Porque é o número máximo de chaves que você pode ter. Né? Se um atacante quiser quiser descobrir essa chave, ele vai ter que testar elas todas por força bruta. Beleza? 2 elevado a 56 é esse número maluco aqui que vocês estão vendo, de combinações possíveis, né? Que equivale aí a 72 quadrilhões, né? Que é, em notação científica, 7,2 vezes 10 a 16 chaves possíveis. Beleza? E aí, como eu comentei um pouco no início, isso até era razoável, né? Lá na década de 70, quando ele foi lançado, 80 e até 90, né? Que os computadores ainda eram muito limitados.
né, não conseguiam executar essa quantidade de operações aí em um tempo hábil, mas, né, a partir da década final da década de 90, início de 2000, principalmente década de 2010, a gente tem computadores agora muito mais potentes, que conseguem realizar bilhões, trilhões de operações por segundo, né? Então, esse número aqui, 72 quadrilhões, que era muito grande para aquela época, hoje em dia já é obsoleto, né? Hoje em dia já é considerado muito pequeno para ser seguro, beleza? Só vou botar um exemplo aí para vocês entenderem na prática isso, né? A gente falou que tem essas 72 quadrilhões de chaves possíveis, né? Um supercomputador de hoje em dia, chamado Frontier, que eu pesquisei aqui, consegue realizar cerca de 1,2 exaflops. O que são flops? Não são floating points operations per second, né? Ou seja, operações decimais, digamos assim, por segundo. Ele consegue executar aí 1,2 hexa operações decimais por segundo. Só que lembre, né, a gente está falando de criptografia. Criptografia é um ramo da teoria dos números, ou seja, só temos números inteiros aqui, né? Não tem operação com decimais aqui. De novo, não existe 3,5 no nosso domínio, né? Só existe 1, 2, 3, 4. Né? Então, as operações com números inteiros, que seriam as integer operations, IOPS, né, em vez de flops, ele consegue fazer muito mais, né? Então, você não tem toda essa restrição dos números decimais. Beleza? Então, esse 1,2 exaflops vai virar ainda, depois, dezenas de hexa-IOPS, né, que são as operações com números inteiros. Né? Então, né, vamos dizer que ele consegue fazer dezenas de quintilhões de operações inteiras por segundo, né, que seriam 10 a 19 operações por segundo. Beleza? Se eu botar, então, esse numerador aí, né, 7,21 vezes 10 a 16 chaves, que veio aqui desse 2 elevado a 56, e eu dividir por essas 10 elevado a 19 operações por segundo que o supercomputador consegue fazer, eu consigo descobrir a chave aí em 7,2 vezes 10 a menos 3 segundos, ou seja, em praticamente 7 milissegundos eu consigo resolver e quebrar essa criptografia. Né? Com um supercomputador, óbvio, um computador mais normal demoraria um tempo maior, mas ainda assim, né, algo que não é seguro, né, algo que já poderia ser quebrado facilmente hoje em dia. Né? E, na verdade, né, o ponto interessante que a gente vai falar daqui a pouco, ainda seria menos tempo do que isso. Né? Esse seria o pior caso possível, né? Se você achasse a chave só na sua última tentativa. Mas a gente vai ver que, na média, você vai achar a chave com metade das tentativas, mais ou menos. Né? Você pode achar na primeira vez, se você for muito sortudo, você pode achar na última, se for muito azarado, mas na média você vai achar no meio. Né? Então, se demoraria aí cerca de 3 a 4 milissegundos para conseguir quebrar uma chave DS com um supercomputador. Né? Ou seja, segurança nenhuma, beleza? De novo, é o que está aqui, né? É possível quebrar o DS em menos de um segundo, beleza? E, né, ainda que, né, que beleza, tu fala, tu pegou o melhor supercomputador no mundo, né? As pessoas normais não têm acesso a isso. Mas ainda assim, ainda que eu tiver um computador na casa de 1 trilhão de operações aí por segundo, né, que aí não é nada muito, muito, muito incrível, beleza? A gente ainda conseguiria quebrar essa criptografia em menos de um dia, né? Ou seja, não é seguro usar DS hoje em dia e ninguém mais usa. As pessoas todas migraram para o AS, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Só esse comentário que eu tinha falado, né? Na verdade, a gente teria metade do tempo, aproximadamente, para quebrar isso, né? Porque pensa, imagina uma chave de 3 bits, né? Que é esse exemplo aqui, 000, 001, 010. Essas são as 8 combinações possíveis, né? Se eu tenho 3 bits, o número de chaves possíveis é 2 elevado a 3, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, eu tenho essas 8 chaves possíveis, né? Considerando que todas têm a mesma probabilidade de ser a chave escolhida, e elas têm a princípio, né? Você teria que fazer aí entre 1 e 8 tentativas. Se você for muito sortudo, você vai acertar na primeira tentativa. Se você for muito azarado, você vai acertar na 8ª tentativa. Mas se você fizer uma média, né, que é o que faz mais sentido a gente avaliar, você vai acertar aí entre a 4ª ou 5ª tentativa. Beleza? Então, por isso que, na verdade, esse tempo aqui ainda é um pouco mais da metade dele. Né? Então, seria algo tipo 4 milissegundos em vez de 7. Né? Óbvio que na prática não muda nada para a gente. Né? Você conseguiria quebrar de forma muito simples. Mas é esse mesmo cálculo que a gente vai fazer depois para entender a segurança da AES, beleza? Então fiquem com ele em mente. Beleza, galera? E como é que funciona o Cipher Block, né? O algoritmo de encriptação e decriptação do DS e do AES também? Ele usa uma coisa chamada redes de substituição e permutação. É por isso que antes a gente viu, né, justamente as operações de S-Box e P-Box, as operações de substituição e de permutação. Beleza? Exatamente esses tipos de solução que a gente vai usar.
Beleza? E aí, o que é uma rede de substituição e permutação, né? Ou SPN em inglês? É uma série de operações matemáticas interligadas em sequência, né, que usam aí algum algoritmo específico de criptografia simétrica, como AES ou DRS ou qualquer um desses outros aí que você queira. Beleza? A ideia, né, essa rede que combina todas essas operações, ela recebe um bloco de texto plano normal, esse plain text que a gente está falando, e aí ele vai fazer várias operações para ofuscar essa informação, né? Ele vai pegar, por exemplo, uma parte da chave privada, K0, né, a gente já divide a chave privada em algumas partes, pega uma parte dela, faz uma operação de XOR aqui, por isso que a gente viu isso, a gente vai ver isso no exemplo também, depois faz operações de substituição, depois faz operações de permutação, depois pega outra parte da chave, faz outro XOR, faz mais operações de substituição, mais operações de permutação, pega outra parte da chave, faz outro XOR, faz mais operações de substituição, depois ela pega a última parte da chave para finalmente fazer essa última operação de XOR e ter o texto cifrado no final. Beleza? Então são várias operações aí matemáticas embaralhadas, né, que você necessita da chave privada para conseguir fazer e desfazer. Beleza? Essa é a grande jogada aí das operações. As operações em si não são complexas. A gente acabou de ver elas, né? Operação de troca de bits, operação de permutação de bits, super simples de fazer, mas o ponto é que para realizar essas operações você tem que ter conhecimento dessa chave secreta. Né? E quem está tentando atacar a sua rede não tem o conhecimento dessa chave secreta. Se não tiver o conhecimento da chave secreta, o único jeito vai ser fazendo ataque de força bruta. Beleza? E, obviamente, a gente vai ver que o ataque de força bruta para o método AES é muito pouco viável. Beleza? Isso aqui é um pouco mais do que eu falei. Vamos entrar em algum exemplo prático agora de DES. Beleza? Obviamente, vou fazer um exemplo simplificado. Deixa eu só beber um golinho aqui. Nesse nosso exemplo simplificado, né? Não vou fazer exemplo com uma chave de 56 bits, porque seria algo muito grande. Vou usar uma chave menorzinha de 4 bits. Beleza? Então, a minha mensagem vai ser essa aqui, 1010, e a minha chave vai ser essa aqui, 1101. Beleza? E aí, quais são, então, o passo a passo dessa cifra de bloco que a gente usa, desse algoritmo determinístico que a gente usa para cifrar essa mensagem aí, 1010, e depois decifrar, que a gente vai ver. O primeiro passo é eu fazer justamente um XOR entre a mensagem e a chave, beleza? A gente viu isso nos introdutórios. Se você quiser, volta o vídeo aí e depois e ver se você não tiver entendido, beleza? Mas a primeira operação é mensagem 1010 XOR chave 1101, beleza? E aí lembrem, né? Se eu estou fazendo um XOR, se os dois, eu vou comparar os bits da mesma posição, beleza? Se eles forem iguais, o resultado é 0. Se eles forem diferentes, o resultado é 1. Beleza? Então, no caso aqui, o primeiro bit é 1, o primeiro bit é 1. Como eles são iguais, o resultado é 0. Segundo bit é 0, segundo bit é 1. Como são diferentes, o resultado é 1. Terceiro bit é 1, terceiro bit é 0. Como são diferentes, o resultado também é 1. Quarto bit é 0, quarto bit é 1. Como são diferentes, o resultado também é 1. Beleza? Então, esse primeiro passo, que é essa operação ou exclusiva entre a mensagem e a chave, sendo a mensagem 1010 e a chave 1101, e dá o resultado 0111. Beleza? Esse é o primeiro passo aqui, que é representado por esse xzinho aqui. Beleza? De novo, a gente está fazendo um método muito simplificado, tá? Eu estou usando uma chave muito menor, uma mensagem menor, né? E estou usando a chave inteira, né? Na prática, ele usa só uma parte da chave e faz metade do bloco de uma vez, depois metade do outro bloco, tudo para tornar mais difícil de um atacante conseguir decifrar a mensagem. Beleza? Mas, óbvio, vamos seguir no nosso exemplo simples. Então, a gente está com 0101 como resultado. Beleza? Depois de fazer esse XOR com a chave e com a mensagem, a gente vai aplicar uma operação de substituição. Beleza? De novo, uma S-Box. Né? Aqui ele aplica 8 S-Box, né? Mas a gente vai aplicar uma só de novo para ser mais fácil. Beleza? Então eu tinha meu resultado aqui 0111. Eu vou pegar esse 0111, dividir em dois blocos de 2 bits, 01 e 11. E aí eu vou usar aquela S-Box que a gente viu lá em cima, beleza? Eu já colei ela aqui para ficar mais fácil. Mas o 01 vira 10 e o 11 vira 00. Beleza? Então 0111 vai virar 1000. Beleza? Então o resultado depois da S-Box vai ser esse 1000. Beleza? E aí depois, né, já vou mostrar aqui, depois das operações de substituição das S-Box, a gente vai fazer uma operação de permutação, uma P-Box. Beleza?
E aí, né, aplicando essa P-Box no resultado que a gente obteve anteriormente, né, com essa lógica de trocar o primeiro bit pelo terceiro e o segundo pelo quarto, o primeiro bit, que é 1, vai para essa posição aqui, né? O terceiro bit, que é 0, vai para a primeira posição, e o segundo e o quarto, por serem iguais, não muda nada. E aí o resultado que eu tenho é 0010. Beleza? E aí esse marca o fim da primeira rodada do DES. Só que não para por aí, né? Lembra que a gente viu lá na descrição dos 2 métodos? Eu vou ter, no caso do DS, 16 rodadas, beleza? Na qual eu pego a saída de uma rodada e injeto ela como entrada da outra rodada. Beleza? Então eu vou fazer isso que eu acabei de fazer com vocês 16 vezes. 16 vezes operação XOR com a chave, 16 vezes S-Box, 16 vezes P-Box. Beleza? No final dessas todas rodadas, aí sim que eu tenho a mensagem cifrada final. Beleza? E, né, cada uma dessas rodadas vai usar só uma pequena parte da chave, aquilo que a gente tinha falado anteriormente aqui, né? Esse K0, K1, K2, K3, né? Você usa uma partezinha da chave para tornar a decriptação muito mais difícil para quem estiver tentando atacar a sua mensagem. Beleza? E aí, para descriptografar, né, para decifrar uma mensagem cifrada, a gente faz as operações inversas. Beleza? Ó, lembrem que a nossa mensagem original era 1010. A gente vai ter que chegar nisso de novo no final depois. A nossa mensagem cifrada, que a gente obteve no último quadro, era 0010. E a nossa chave continua sendo 1101, beleza? Chave secreta aqui, né? Chave privada. Só o dono e né, só o par de comunicação tem acesso a essa chave. E aí a gente vai fazer essas operações, só que na ordem reversa também, né? Se primeiro eu fiz um XOR, depois um S-Box, depois um P-Box, agora eu vou fazer primeiro um P-Box, depois um S-Box, depois reverter o XOR. É por isso que era importante o XOR ser reversível, beleza? Porque a gente vai usar a mesma operação para revertê-la do que a gente fez lá no início. Beleza? Mas vamos lá então. Quero fazer agora uma operação P-Box menos 1, digamos assim. Né? Quero reverter essa última permutação que eu fiz. Bom, muito simples, né? Se eu troquei o primeiro pelo terceiro, agora eu troco o terceiro pelo primeiro. Se eu troquei o segundo pelo quarto, agora eu troco o quarto pelo segundo. Beleza? E aí aquele 0010 que a gente obteve da mensagem cifrada no final vai virar esse 1000, né? Porque esse 1 veio para cá, os zeros não mudam nada e esse 0 veio para cá. Beleza? Agora o segundo passo é reverter a substituição do S-Box, beleza? Se eu tenho 1000, né? Eu vou botar ele nessa tabela aqui do S-Box, que eu já colei para vocês. Separar em 2 grupos de 2 bits. O primeiro grupo é 10, que vai virar 01. Segundo grupo é o 00, que vai virar 11. Beleza? Então, aplicando essa S-Box menos 1 na minha cifra, eu fico no final com 0111. Perfeito? E aí o último passo é o mesmo do primeiro passo da cifragem, é eu fazer uma operação ou exclusiva, um XOR, da mensagem com a chave. Beleza? Então eu tenho 0111 XOR com a chave 1101. Beleza? E aí vamos lá, de novo, né? XOR, como é que funciona? Tem a tabela verdade aqui, caso você tenha esquecido, mas se for diferente vai dar 1, se for igual vai dar 0. Aí vamos lá, 0 com 1 vai dar 1, diferente. 1 com 1 vai dar 0, igual. 1 com 0 vai dar 1, diferente. 1 com 1 vai dar 0, porque é igual. Beleza? E aí eu decifrei, então, a minha mensagem original, 1010, realmente é a mesma mensagem que a gente tinha usado lá no início. Beleza? De novo, né? A gente fez um ciclo de cifragem e decifragem DES agora, mas extremamente simplificado, tá? Na vida real é muito mais complexo que isso. A chave é muito maior, a mensagem é muito maior, as operações têm muito mais rodadas, têm muito mais complexas, a chave é dividida, né? Então é tudo muito mais profissional, digamos assim, do que o que a gente está fazendo. Mas acho que para entender essa ideia, tudo faz sentido. Né? E repare, como a gente falou na criptografia simétrica, você usa a mesma chave para encriptar como para decifrar a mensagem. Né? A gente usou essa mesma chave, 1101, quando a gente fez o XOR lá no início, para cifrar, beleza? Aqui. E quando a gente fez agora o XOR para decifrar, a mesma chave sempre. Beleza? Por isso que é criptografia simétrica. Beleza? Mas esse é como funciona o modelo DES, que não é mais usado. Vamos agora passar a entender como funciona o modelo AES, que é o padrão realmente utilizado hoje em dia. Beleza? O AES ele tem uma lógica relativamente parecida com o DES, mas qual é a grande vantagem dele? Ele tem chaves muito maiores, como a gente falou, né, de 128 bits, mais do que o dobro do tamanho de chave do DES. E ele também tem algumas operações um pouco mais complexas, como eu já vou mostrar para vocês. Beleza? Basicamente, ele realiza essas 4 operações aqui.
ela faz uma substituição de bytes, né? Ou seja, usa uma S-box para fazer a substituição, faz um shift rows, né? Que é aquele tipo de permutação que a gente viu que você vai um byte, né? O primeiro bloco não muda nada, o segundo bloco vai 1 para a esquerda, o terceiro bloco vai 2 para a esquerda, o quarto bloco vai 3 para a esquerda, etc. e tal. Faz uma operação de mixagem de colunas, que você multiplica, né, os bytes das colunas por uma matriz. A gente não vai fazer essa operação porque ela é mais complexa, mas no mundo real ela existe, beleza? E a gente realiza o XOR também entre o bloco e a subchave da rodada. De novo, também no nosso modelo simplificado, a gente vai realizar o XOR entre o bloco e a chave toda da rodada, beleza? Porque a gente vai usar um exemplo de chave menor também, mas é assim que funciona o AES, beleza? Eu vou deixar esse resumo aqui em cima, sempre para vocês consultarem, mas a gente vai executar os cálculos aqui embaixo, beleza? Quais são as simplificações, então, que a gente vai fazer? Como eu falei, a gente vai fazer só uma rodada. Lembrem que o AES faz entre 10 e 14 rodadas, né? Então, de novo, óbvio que a gente vai fazer algo muito mais simplificado. A gente não vai usar o Mix Columns, como eu falei, porque ele é mais complexo. E a gente vai usar uma chave de 16 bits, ao invés da chave de 128 bits que ele usa, uma chave bem menor também, para a gente não ficar maluco aqui. Beleza? Nesse caso, então, vamos lá. Nossa mensagem é essa coisa linda aqui. 1101010110101111. Beleza? E a nossa chave é essa aqui. 10101100110001. Beleza? Aí, né? Como a gente fez lá para o DS, mesma ideia. Primeiro passo é fazer o ou exclusivo entre a mensagem e a chave. Beleza? Eu botei o cálculo aqui na direita, né? Apesar de ser uma mensagem, uma chave maior, de 16 bits, a lógica é a mesma. Eu comparo bit com bit das mesmas posições. Se for igual, dá 0. Se for diferente, vai dar 1. Beleza? Então, igual 0, diferente 1, diferente 1, diferente 1, diferente 1, igual 0, igual 0, diferente 1, igual 0, diferente 1, igual 0, diferente 1, diferente 1, diferente 1, diferente 1, igual 0. Beleza? Fiz um pouco rápido aqui, mas se quiser pode pausar e fazer na cabeça aí, mas simplesmente isso. Beleza? E aí o resultado é isso que a gente tem aqui embaixo. Beleza? Depois de fazer o XOR, eu vou para a operação de substituição de bytes, né? Aquela S-box que a gente viu também lá no método DAS. Beleza? Aqui agora, só em vez de usar 2 bits, eu vou fazer uma substituição com 4 bits. Beleza? De novo, não precisa se preocupar, não precisa decorar nada aqui. Sempre que fizer uma operação desse tipo, ele vai te dar uma tabela e você só vai relacionar a entrada com a saída. Beleza? Então, o resultado da última etapa foi esse aqui, 0110010110. Vou pegar aí 4 bits de cada vez, 0111. Vou ver na minha tabela aqui, 0111 vai dar 1000. Então, meu resultado aí, primeiro bloco, vai ser 1000. Beleza? Aqui, obviamente, a tabela é muito maior, eu só cortei ela só com os números que a gente precisa para esse exemplo, tá? Mas na prática, você vai ter que pesquisar na tabela mesmo. Beleza? Vou fazer o segundo, 1001. 1001 está aqui, vai me dar o 1010 como saída, que é esse que está aqui, beleza? E o 0101 vai me dar o 11, como está aqui. E o 110, que está aqui, vai me dar o 0000, que está aqui. Beleza? De novo, operação bem simples, nada complexo, totalmente determinístico. E é a segunda operação realizada aí no AES. A terceira operação seria o Mix Columns, né? A gente não vai fazer isso, a gente vai pular isso, é um pouco mais complexo, mas, de novo, na vida real isso acontece. Beleza? Aí, agora a gente vai fazer, então, uma operação de permutação, que é essa operação de shift rows. Beleza? Essa operação de permutação vai ser rotacionando essas rotações de 4 bits. Beleza? A gente tinha o resultado anterior aqui. Beleza? Esse 1000, 1010, E aí a gente vai executar essa rotação aqui. E lembrem, né, qual é a regra? Primeiro bloco não muda nada, né? Então esse 1000 vai continuar sendo 1000. O segundo bloco eu vou mexer todo mundo uma casa para a esquerda. Então esse 1 que está aqui vai voltar lá para o início. Esse 0 vai ser o primeiro elemento. Esse 1 vai ser o segundo elemento. E esse 0 vai ser o terceiro elemento. Né? Então eu vou ficar com 0101, né, que é o que está aqui no nosso resultado. Eu vou ter que passar todo mundo 2 casas para a esquerda, mas como é todo mundo 1, então não vai mudar nada, vai ficar 1 também. E a mesma coisa no último, né? Tem que passar todo mundo 3 casas para a esquerda, mas como é todo mundo 0, vai ficar só 0000. Beleza? Então essa foi a operação que a gente fez de Shift Rows, operação de P-Box, e nosso resultado é esse aí, 1000, 01, 01, 11, 0000. Beleza, galera? E
esse é o nosso resultado, né? Então a nossa mensagem cifrada, ela terminou assim, 1000, 0111110000. Beleza? Mas isso é só a metade do método, né? Tem a outra metade que é a parte de decifrar. Beleza? Eu vou cifrar aqui com a nossa chave secreta do nosso par de comunicação e você aí que tem a mesma chave vai realizar agora essas operações para decifrar a minha mensagem e chegar na mensagem original. Beleza? Então tem aqui a mensagem cifrada que a gente acabou de fazer. E aí o que a gente vai fazer? Exatamente o contrário da cifra de bloco que a gente fez agora. Né? Então a gente fez primeiro o XOR, depois o Xbox, depois o PBox. A gente vai inverter essas operações. Vai fazer primeiro o PBox, depois o Xbox, por último o XOR com a chave para a gente ter o resultado. Beleza? E aqui eu tenho um resumão de todas essas operações. Beleza? Ó, primeiro é desfazer a permutação. Beleza? Lembre, primeiro bloco sempre fica igual. Segundo bloco agora vai mover todo mundo uma casa para a direita, né? Já que na ida a gente moveu todo mundo uma casa para a esquerda. Na volta vamos mover todo mundo uma casa para a direita. Beleza? E aí esse 0101 vai virar esse 1010. Beleza? E aqui duas casas para a direita e três casas para a direita. Óbvio que no caso aqui, como é só 1000, não vai mudar nada no resultado. Mas esse aqui é o resultado processado aí depois do meu shift rows, depois do meu PBox. Beleza? E aí eu jogo esse resultado como entrada de um S-Box, que a tabela está aqui do lado. Beleza? Então esse 1000 vai virar 0111, está aqui. 1010 vai virar 1001, está aqui. 11 vai virar 0101, está aqui. E o 0000 no meu S-Box vai virar o 1110, que está aqui. Beleza? Pego esse resultado e faço a última etapa, né? Desfaço aquela primeira etapa que a gente fez, que é um XOR com a chave. Beleza? Que eu também já calculei aqui na direita para vocês. Né? Então eu pego esse resultado de saída daqui, que é esse mesmo daqui, faço o XOR dele com a chave, né, que a gente tinha anotado lá no início, e aí de novo, diferente da 1, diferente da 1 igual da 0, diferente da 1 igual da 0, diferente da 1 igual da 0, diferente da 1, diferente da 1 igual da 0, diferente da 1 igual da 0, diferente da 1, diferente da 1, diferente da 1, diferente da 1. Beleza? Aí isso então desfaz a minha cifragem que eu fiz anteriormente. E aí eu tenho no final aqui a minha mensagem decifrada, a minha mensagem texto plano 101, 0101, 10, 10, 11, 11. Beleza? Se a gente voltar aqui, eu voltar para o meu início e mostrar a mensagem para vocês, vão ver que é exatamente a mesma coisa. Beleza? 1101, 0101, 1010, 1111. Beleza? Eu cifrei e decifrei essa mensagem usando criptografia AES. De novo, vou reforçar isso, pelo amor de Deus. Isso é uma versão extremamente simplificada da criptografia AES, tá? Na prática, é muito mais complexo, são muito mais bits, as chaves são maiores, tem muito mais operação, tem muito mais rodada, etc, etc, etc. Beleza? Mas, né, vamos tentar calcular o nível de segurança, assim como a gente fez para a cifra de César e para o DAS, agora para o AES. Vamos ver a diferença que dá usando aquele mesmo supercomputador lá que a gente tinha falado. Beleza? Lá no AES, com uma chave de 128 bits, qual vai ser o número de combinações possíveis para essa chave, todas com a mesma probabilidade? Vai ser esse número aqui, 2 elevado a 128, que é, em notação científica, algo do tipo 3,4 vezes 10 a 38 combinações possíveis, né? Aí eu botei no Google, ele falou que isso equivale a 340 decilhões de chaves possíveis. Beleza? Que é 3,4 vezes 10 a 30. Que é 3,4 vezes 10 a. Perdão, 340 vezes 10 a 36. Beleza? Se a gente usar esse mesmo supercomputador, que faz 10 elevado a 19 operações inteiras por segundo, eu divido, então, metade da chave, né? Lembra que é metade porque você pode dar sorte de acertar rápido, mas pode dar azar de acertar depois. Então, a média é o que a gente considera. Então, por isso que está 1.7, não 3.4. 1.7 vezes 10 elevado a 38 chaves, divididos por 10 elevado a 19 operações por segundo, me dá 1,7 vezes 10 a 19 segundos. Então, esse computador demoraria essa quantidade de tempo, em média, para quebrar a chave do AES. E aí, né, passando isso para anos, né, dividindo por 60 para minutos, 60 para 60 para minutos, 60 para horas, 24 para dias, 365 para anos, a gente tem que demoraria 5,4 vezes 10 a 11 anos. Ah, que bom que isso são praticamente 540 bilhões de anos de processamento do supercomputador, um dos mais potentes do mundo. Beleza? Então é por isso, né, essa diferença entre usar a criptografia AES e a DAS. A AES é muito mais segura por causa disso, né? A única chance de quebrar ela sem ter a chave é por força bruta, só que a força bruta demora aí
centenas de bilhões de anos, isso tendo um dos melhores supercomputadores de hoje em dia. Beleza? Então, por isso que ela é considerada muito mais segura e por isso que ela é o padrão utilizado hoje em dia. Beleza? E provavelmente vai continuar sendo padrão por um tempo, né? Porque mesmo que os computadores dobrem, tripliquem, esse valor ainda é um valor muito considerável. Beleza? Mas além disso, a gente já tem a implementação do AES para chaves maiores, chaves de até 256 bits. Beleza? Que daria uma segurança muito, muito, muito maior, de 2 elevado a 256. Beleza? Então é por isso que esses métodos criptográficos são seguros. Beleza? Não vou entrar no mérito de computação quântica, isso a gente pode até conversar outro dia, mas na computação normal, esses métodos são considerados seguros. Beleza, pessoal? E para a gente começar a fechar, vamos discutir algumas desvantagens da criptografia simétrica, a gente já chegou a falar um pouquinho disso, e comparar ela com a criptografia assimétrica. Beleza? A primeira grande desvantagem da criptografia simétrica é justamente aquilo que a gente falou no início, do problema de distribuir essa chave secreta, né? Vou ler o enunciado do desafio aqui, só porque ele está bonitinho, né? Mas como é que essas duas partes que querem se comunicar conseguem compartilhar uma chave secreta de forma 100% segura, né? Sem que ninguém descubra? Uma opção é você encontrar a pessoa fisicamente, combinar uma chave com ela e rezar para ela não ser hackeada ou não vazar essa informação de alguma outra forma, e você também não ser hackeado e não vazar essa informação de uma forma, beleza? Outra forma de você fazer isso é usando a criptografia assimétrica, que é o que a gente já vai ver daqui a pouco quando a gente falar de criptografia híbrida, beleza? Mas, enfim, o problema é esse, né? Você tem que distribuir a chave de forma segura, e se essa chave for descoberta, acabou toda a sua segurança, beleza? Então, esse é um risco grande, né? Se essa chave for transmitida por um canal inseguro, aí ela pode ser interceptada e aí babou, né? Aí acabou toda a efetividade do método, beleza? Esse é o primeiro problema. Um segundo problema também é aquilo que a gente comentou, né? Uma rede que tenha milhares, milhões de usuários, essa quantidade de chaves aumenta muito rápido, né? Para uma rede com N usuários, são necessárias N vezes N-1 sobre duas chaves únicas, né? Ou seja, aumenta quadraticamente essa quantidade de chaves, né? Numa rede com 1.000 usuários, são necessários quase 500.000 de chaves, né? Então, isso também pode ser um problema, né? Demanda muito espaço de armazenamento, demanda muito controle, né? Isso também é negativo, um ponto negativo da criptografia simétrica, beleza? E aí, né, de novo, o ponto que a gente acabou de falar, né? É muito difícil você manter esse grande número de chaves em segredo, né? Você não pode vazar nenhuma delas. Se vazar uma, você perde o canal seguro de comunicação. E você também, né, por questões de segurança, tem que ficar rotacionando essas chaves, ou seja, atualizando elas periodicamente, né? Porque eventualmente alguém pode vazar, pode ser hackeado, pode perder a chave e tudo mais, né? E aí você tem que também lembrar de trocar essas chaves, né? E isso também dá um grande esforço e complexidade de gerenciamento, né? Isso a criptografia assimétrica resolveu muito bem criando a chave pública, né? A chave pública resolve esse problema. Você nem precisa ter em contato com o cara que você quer se comunicar, ele simplesmente pode pegar a sua chave pública e mandar a mensagem, e ele também não precisa ter uma quantidade absurda de chaves conforme os pares de comunicação. Basta ele ter uma chave pública e uma privada, e todo mundo consegue se comunicar com ele. Beleza? Outra desvantagem também, né? A criptografia simétrica ela não tem um mecanismo básico de verificação de identidade. Beleza? Eu não sei quem foi que assinou aquela mensagem, por exemplo, com base só em criptografia simétrica. Na criptografia simétrica a gente consegue fazer isso, né? Porque uma chave pública está diretamente associada a uma chave privada. Beleza? Então você consegue garantir a autenticidade de uma mensagem, né? Que é o caso de uso de assinatura digital, que a gente usa bastante, né? O primitivo criptográfico mais básico aí. Isso só foi possível com a criptografia assimétrica. Isso não é possível na criptografia simétrica. Beleza? E também nessa questão tem a ver com o primeiro ponto que a gente falou, né? Mas em ambientes distribuídos, como a internet, né? Eu quero interagir com um cara que mora na Holanda, um cara que mora na Dinamarca. Como é que eu vou fazer para trocar uma chave de forma segura com ele, né? É difícil e às vezes até é impraticável. Beleza? E aí, eu já cheguei a comentar isso, mas a criptografia assimétrica resolveu esses problemas por meio da chave pública e das assinaturas digitais, né? A chave pública ela pode ser compartilhada sem nenhum problema e todo mundo pode, independente de quem seja, mandar a mensagem para você por meio da chave pública. A chave privada só você tem, obviamente, né? E a questão da autenticidade foi resolvida pela questão das assinaturas digitais, né? Você consegue fazer uma assinatura digital com a sua chave privada e as pessoas conseguem verificar com a sua chave pública que elas estão relacionadas, ou seja, que essa mensagem foi assinada pelo detentor da chave privada associada a ela. Beleza? Você consegue provar
a origem dessa informação. Beleza? De novo, né, também a criptografia assimétrica é muito mais escalável, né? Você não precisa de um par de chaves para cada par de comunicação, basta você ter uma chave pública e uma privada para qualquer quantidade de comunicações, e permite essa flexibilidade de comunicação segura com desconhecidos, né? Você consegue usar a chave pública dele para se comunicar, sem precisar ter nenhuma troca de chave por meio físico ou por meio, eventualmente, inseguro. Beleza, galera? E para a gente fechar, então, vamos falar de criptografia híbrida, que é você usar a criptografia assimétrica e depois trocar para criptografia simétrica. Extremamente interessante isso, né? Um uso combinado das duas. E como é que funciona isso, né? Repara, se você tem um grande problema na criptografia simétrica, que é justamente essa troca de chaves, você pode usar a criptografia assimétrica para trocar as chaves, e aí, uma vez trocadas as chaves de um ambiente seguro, que você sabe que a criptografia assimétrica é segura, você pode trocar o método criptográfico e parar de usar criptografia assimétrica e usar, então, a criptografia simétrica. Beleza? Então, isso que é a ideia da criptografia híbrida, que é extremamente interessante, e muitos sistemas modernos já usam isso hoje em dia. Beleza? E como é que funciona, né, de modo geral? Primeiro, você estabelece uma seção, né? Então, no início, é como se fosse só uma criptografia assimétrica normal. Então, eu tenho minha chave pública e minha chave privada de um método criptográfico assimétrico, beleza? De RSA, por exemplo. Coruja tem a chave pública e a chave privada dele de um método assimétrico criptográfico normal, tipo RSA. Eu envio como mensagem para o meu remetente, né, usando a chave pública dele, relembrem o RSA aí, justamente a chave que eu quero usar na criptografia simétrica depois. Eu mando essa chave como mensagem, é a minha primeira mensagem. É isso que a gente chama como estabelecimento de sessão e transferência da segura da chave simétrica, beleza? Isso resolve aquele problema de eu não ter que ter contato físico, né, para trocar a chave da criptografia simétrica. Eu posso fazer isso por meio da criptografia assimétrica. Beleza? E aí, o remetente recebe essa mensagem, descriptografa ela com a chave privada dela do método criptográfico assimétrico que ele usou, digamos RSA, e aí agora ele tem acesso à chave secreta da criptografia simétrica que você quer estabelecer com ele, e você também tem, porque foi você que mandou para ele. Beleza? E aí, então, né, após ele receber e descriptografar essa mensagem e ter acesso à chave simétrica, vocês podem parar de se comunicar por meio da criptografia assimétrica, que é mais trabalhosa, e se comunicar diretamente usando a chave secreta que vocês compartilharam, usando a criptografia simétrica. Beleza? Isso aqui é um esquemazinho, que é a mesma coisa que eu falei lá em cima, mas eu vou mostrar a intuição para vocês na mesma forma que a gente viu lá com a RSA, que acho que fica mais fácil de entender. Beleza? Então pense que a situação é a seguinte, essa é a última coisa já de hoje para a gente encerrar. Eu tenho um remetente aqui no direito e eu tenho um receptor aqui na esquerda. Eita, travou? Acho que deu uma travadinha, mas agora voltou. Então, eu tenho o remetente aqui na direita e eu tenho o receptor aqui na esquerda. Beleza? Esse remetente já tem a chave secreta da comunicação assimétrica e ele vai querer mandar essa chave para o receptor para depois eles comunicarem via simétrica. Né? Mas agora a gente está na etapa assimétrica. Né? Qual é o primeiro passo de uma etapa assimétrica? É o remetente pegar a chave pública do receptor. Beleza? Então ele vai lá, pega essa chave pública, combina, né, qual é a mensagem que ele vai mandar agora? Justamente a chave secreta, né, a chave privada da comunicação simétrica. Essa é a mensagem que ele quer passar, porque ele quer que o receptor tenha acesso a essa chave para depois eles comunicarem via criptografia simétrica. Beleza? Então ele usa a chave pública do receptor, a mensagem é a chave da comunicação simétrica, e aí ele cria uma mensagem cifrada usando, por exemplo, RSA, usando curva elíptica, né, qualquer coisa que ele queira. Beleza? Óbvio, né, que a chave pública é pública, todo mundo conhece, mas a chave de comunicação da secreta da via simétrica está totalmente privada, só ele conhece esse valor. Né? Todo mundo conhece a mensagem cifrada, mas ok, né? É muito difícil quebrar a criptografia RSA sem saber qual é a chave de decriptação, qual é a chave privada do usuário, beleza? Mas aí o receptor recebe essa mensagem cifrada C. Como essa mensagem cifrada C foi cifrada usando a chave pública dele, ele pode usar a chave privada dele do método assimétrico para realizar a decriptação dessa mensagem, e quando ele realiza isso, o que ele obtém? Justamente a chave secreta do método simétrico. Beleza? Agora, os dois possuem o conhecimento dessa chave secreta do método simétrico, eles podem abandonar o método assimétrico,
via RSA e agora usar a comunicação via AES. Beleza? E aí, como é que vai ser essa comunicação? O remetente vai pegar a chave que ele recebeu agora, que ele descriptografou, vai cifrar a mensagem que ele queira, conforme os métodos que a gente acabou de ver, o AES principalmente, vai gerar uma mensagem cifrada, essa mensagem cifrada é pública, ok? Manda a mensagem cifrada aí para o receptor, que também vai ter a chave secreta do método simétrico, né, porque foi ele que mandou desde o início. E aí, esse cara vai pegar essa mensagem cifrada, vai rodar a chave de decriptação simétrica dele, né, que é a mesma, e vai obter, finalmente, a mensagem comunicada por meio de criptografia simétrica. Beleza, galera? Sei que foi bastante informação de novo, 1h15 aí, com muitos conceitos, mas conseguimos cobrir muito bem aí essa parte de criptografia simétrica, vimos exemplos do DS, do AES, como funciona, comparação com a criptografia assimétrica, vantagens e desvantagens, e principalmente esse novo modelo aí da criptografia híbrida, que faz a troca de chaves com criptografia assimétrica e aí depois realiza a comunicação normal via criptografia simétrica. Espero que vocês tenham conseguido entender aí a maior parte da aula. Se não, revejam o vídeo gravado, pausem, mandem dúvidas aí. Mas com isso a gente encerra hoje, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. E a gente se vê aí. Depois o Coruja confirma para vocês aí a próxima data, que a gente ainda está vendo exatamente quando vai ser, mas provavelmente vamos falar sobre comparação de diferentes métodos criptográficos em termos de segurança. A gente já viu agora a comparação do AES com o DS, mas vamos tentar comparar agora métodos simétricos com métodos assimétricos, com funções de hash. Vai ser bem maneiro isso aí, mas, enfim, são novidades aí para o próximo capítulo. Mas é isso, galera. Muito obrigado, boa noite e até a próxima.